Olá, turma! Na aula de hoje, vocês vão aprender multiplicação e divisão com números naturais. Multiplicação com números naturais. A multiplicação, ela está ligada à ideia de adição de parcelas iguais, ok? E os termos da multiplicação são os seguintes: fator, fator, produto, que é o resultado. Nós podemos representar a multiplicação através de dois sinais, que é o x, que a gente utiliza normalmente, e também a gente pode indicar a multiplicação através de um ponto. Então, essas duas maneiras estão corretas, ou um x ou com um ponto. É a nossa multiplicação. A gente tem aqui o algarismo da multiplicação. Então, a gente arma essa conta colocando os dois fatores um sobre o outro e resolve. Lembrando, sempre que sobrar um número, a gente coloca ele lá em cima. A multiplicação possui algumas propriedades e vamos lá a elas. A primeira propriedade é comutativa. A ordem das parcelas não altera a multiplicação. Então, eu tenho 5 vezes 6 é 30. E 6 vezes 5 também é 30, ou seja, eu mudei a ordem desses fatores e o resultado continuou o mesmo. Elemento neutro. Na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Então, qualquer número multiplicado por 1, o resultado vai ser o próprio número. Então, eu tenho ali 9 vezes 1 é 9. E 1 vezes 9 é 9 também. Na propriedade associativa, a gente associa os fatores de formas diferentes e não altera o produto. Então, aqui a gente coloca um parêntese, dividindo essa propriedade. Então, a gente tem ali dentro do parêntese 5 vezes 4 vezes 3, dá 60. Se eu mudar essa ordem, colocar o 5 para fora, 5 vezes, abre o parêntese, 4 vezes 3, eu vou obter o mesmo resultado, que é o 60. Então, a colocação do parêntese ali, mudando a ordem, não altera o meu resultado. Outra propriedade é a propriedade distributiva, onde nós somamos os produtos de cada parcela. A gente tem ali do lado de fora o 5 que está multiplicando uma soma. Dentro do parênteses eu tenho 3 mais 1. Então, o que eu faço? Eu multiplico o 5 por cada um que está ali dentro. Eu multiplico primeiro 5 vezes o 3, repito o sinal de mais. Depois multiplico 5 vezes o 1. Eu resolvo essas multiplicações e depois eu somo os resultados. Então, ali eu tenho 15 mais 5, que resultou em 20. Isso também serve para subtração. Então, eu tenho ali uma distributiva e tenho uma subtração. 5 vezes 4 menos 2. Faço a mesma coisa. 5 vezes o 4 menos 5 vezes o 2. Então, eu resolvo essa multiplicação e subtraio o resultado. Elemento neutro na multiplicação é o zero. Então, não se esqueçam. Qualquer número multiplicado por zero, o resultado vai ser zero. Então, eu tenho ali 8 vezes zero é igual a zero. Divisão com números naturais. A divisão ela está ligada à ideia de repartir em partes iguais. Os termos da divisão são o dividendo, que está aqui, o divisor, o quociente e o resto. Se o resto da divisão for zero, essa divisão é exata. Só que ocorre algumas vezes em que a divisão tem um restozinho. Então, eu chamo essa divisão de não exata. Eu tenho ali 12 dividido por 4. E o resultado é 3. O resultado é o meu quociente, ok? Multiplicação e divisão como operações inversas. Elas são inversas entre si. Então, eu tenho 9 vezes 6 dá 54. Se eu pegar esse 54 e dividir por 6, eu tenho 9 como resposta. E se eu pegar o 54 e dividir por 9, eu tenho 6 como resposta. Vocês reparem que os números continuaram os mesmos, eu não peguei número de fora. Eu só mudei a operação e a ordem de quem com quem. Se eu fizer 48 dividido por 12, minha resposta é 4. Se eu pegar esse 4 e multiplicar por 12, minha resposta é 48.
Expressões numéricas envolvendo multiplicação e divisão. Na aula anterior, a gente aprendeu expressão numérica só com adição e subtração. Agora, a gente vai acrescentar a multiplicação e a divisão também. Então, a gente resolve da seguinte maneira. As operações devem ser efetuadas na seguinte ordem. Primeiro, as multiplicações e as divisões, na ordem em que elas aparecerem. Resolvi todas elas, só me restou adição e subtração. Aí sim eu resolvo essas, então essas vêm em segundo. Caso essa expressão tenha símbolos, aí a gente já tem que mudar totalmente. A gente tem que dar a ordem, dar prioridade a esses símbolos. Então, primeiro, eu vou resolver as operações que estão dentro do parêntese. Depois, não tem mais parêntese nenhum, eu resolvo as operações que estão dentro do colchete. Terminei colchete, não tem mais nenhum, restou a chave. Aí eu resolvo ele por último, resolvendo sempre as operações que estão ali dentro. Eu trouxe aqui 2 exemplos de expressões, uma sem símbolos e uma com símbolos. Então eu tenho ali 2 vezes 9 dividido por 3 menos 5. Eu vou resolver primeiro multiplicação e divisão, certo? Então, na ordem que estão aparecendo, primeiro tem a multiplicação. 2 vezes 9 deu 18. Eu repito todo mundo que sobrou. 18 dividido por 3 menos 5. Resolvo ali a divisão. Então, vai ficar 6 menos 5. Tenho como resultado o número 1. Na outra expressão, eu tenho símbolos. Então, eu tenho que resolver primeiro o símbolo, que é o parêntese. Eu tenho ali 7 vezes 2 menos 6 mais 5. Dentro desse parêntese, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Então, vai ficar 7 vezes 12, 14. Eu repito o que sobrou. 14 menos 6 mais 5. Ainda tem o símbolo, que é o parêntese. Então, eu continuo resolvendo ali. 14 menos 6 dá 8. Agora eu resolvo e termino a minha expressão. 8 mais 5 resulta em 13. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo, bom estudo e até a próxima!